Boa noite. Hoje eu quero convidar vocês para a gente conhecer um pouco da situação de Noé. Noé era um homem justo, segundo as Escrituras, um homem que andava com Deus, mas que se deparou no meio de determinada altura da sua vida, no meio de uma sociedade corrupta, uma sociedade violenta, uma sociedade em que não poderia mais conseguir viver pacificamente ali, porque estava totalmente afastada de Deus. Deus não era o centro mais daquele grupo em que Noé vivia. E o Senhor, ele reparou nisso e chegou ao ponto das Escrituras narrarem que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Se arrependeu porque a corrupção e a violência do gênero humano estava dominando a situação, estava dominando aquela comunidade. Então Deus tomou uma atitude muito séria. Ele resolveu destruir aquele povo, aquela civilização, por meio das águas, por meio do dilúvio. Mas resguardou alguém. Era Noé. Noé era um homem justo, declara aqui um homem justo, um homem íntegro, e por isso que ele foi tratado de outra forma por Deus. Noé andava com Deus, diz as Escrituras. A prioridade na vida de Noé era agradar a Deus. E Deus resolveu então poupar a vida de Noé, não só dele, mas também da nora dele, dos filhos dele, de animais também que com ele estiveram dentro da arca, o casal de cada animal. E a narrativa de Gênesis demonstra que a salvação foi um grupo que foi alocado numa arca, e essa arca ficou navegando lá por em torno de 150 dias, até as águas baixarem. Durou 150 dias, diz as Escrituras aqui. As águas duraram 150 dias, predominaram sobre a terra. Lá em Gênesis 7, 24. Então Noé, ele teve aquele diferencial. Aqui nós vemos exatamente o contrário do que foi narrado em Gênesis. Porque aqui consta que foram exterminados todos os seres que haviam sobre a terra. O homem, os animais, os répteis, as aves do céu foram extintas. Ficou somente Noé e com ele estavam na arca. Eles não honraram a Deus. Aquela população, ela não honrou a Deus. Ela não colocou o Senhor como centro da vida dela. Tanto que a degeneração foi grande. A violência tomou conta, a corrupção, a imoralidade. E Noé estava sendo assolado por isso. Noé e a sua família, que não conseguiam mais. Como que eles iam ter uma comunhão com Deus vivendo naquele ambiente? Da mesma forma, o que aconteceu lá em Ló, com Ló vivendo em Sodoma. Deus agiu da mesma maneira em relação a Sodoma. Destruiu Sodoma e salvou a Ló. Salvou a Ló em consideração também a Abraão, que era conhecido como o pai da fé, homem fiel, homem honesto, homem que se dedicava a uma vida consagrada a Deus. Então, Deus é Deus de amor? Claro que é. É Deus de redenção? É, mas chega um ponto que Ele é Deus de justiça também. Ele tem que fazer justiça sobre a terra. Ele tem que resguardar o povo dele, o povo que está sofrendo aqui, em face das agressões que vêm de todos os lados, da imoralidade, da corrupção, da falta de consideração, falta de respeito com Deus, de toda forma que vem a degradar os bons princípios, os bons costumes que o Senhor instituiu. Então, chega um ponto que o Senhor ele toma uma atitude de justiça, porque Deus fala que Ele age pela fome, pela peste e pela guerra. São os três juízos que ele usa. Ele organizou três juízos: a fome, a peste e a guerra. E aqui ele utilizou uma maneira não convencional, que foi um elemento da natureza, a chuva. Então a chuva foi tamanha, em tal proporção, né, que veio a extinguir a vida na terra. Isso é algo que ficou registrado, né? Tamanho foi a magnitude desse evento climático, que ficou registrado nas Escrituras. Mas ficou por quê? Para demonstrar que Deus, ele impõe limite.
Ele dá o livre-arbítrio, a lei da liberdade. Tiago fala da lei da liberdade. Que nós temos a lei da liberdade de escolher a Deus ou rejeitá-lo. Toda pessoa tem essa liberdade. Ele não obriga. Deus não obriga ninguém a honrá-lo, ninguém a obedecê-lo. Ele deixa livre. Porém, tem consequências. As pessoas vão ter consequências disso. A transgressão da lei de Deus tem consequência como teve para Eva e para Adão. Como teve para essa civilização aqui, narrada em Gênesis 6, que desrespeitaram a Deus. Então Deus ele tem que ser tratado com amor, mas com temor, com reverência, com respeito. Então Noé, ele é um emblema, ele simboliza a restauração da união com Deus. Esse é o lado positivo da história de Noé. Noé e a família dele. Eles são a restauração. Ele é a esperança de Deus. Deus tinha um remanescente. Observa aqui que Noé foi o remanescente. E a partir desse remanescente, ele começou a história novamente. Começou a repovoar a terra através desse remanescente. Então nós temos que ver o grande presente que é na vida de um crente. Estar se dedicando a Deus. Não é perda de tempo, não. É por isso que Cristo diz: quem perder a sua vida, salvar-á. E quem quiser salvá-la, vai perder. Por quê? Quem perder a vida? Perder a vida na concepção de Cristo lá é rejeitar os prazeres, rejeitar as facilidades, rejeitar aquilo que desagrada a Deus, mas que o mundo ama, que o mundo adora, porque o próprio Cristo, o mundo jaz no maligno, e aqui o mundo que Noé vivia não era diferente do mundo de hoje, jazia no maligno também. Era um mundo de prazer, era um mundo de toda forma de desequilíbrio. E Deus restaurou isso através da pessoa de Noé. Então seja você o remanescente de Deus. Sejamos nós remanescentes, vamos ser íntegros. Vamos procurar a Deus. Vamos andar com Deus como Noé fazia. Como Abraão fez, o pai da fé. Vamos andar com Deus. Vamos deixar Deus transparecer em nossa vida os frutos que Ele produz. Porque quem vai produzir frutos bons não é você. Nós somos, por nós mesmos, somos incapazes. Quem produz frutos bons é o Espírito Santo. É Deus e Espírito Santo. Yahvé, Yeshua e Espírito Santo agindo na sua vida. Agindo na minha vida. Então, o momento que a gente nos esforçarmos, que a gente procurarmos a Deus todo dia, meditação, oração, na palavra, oração e agradecimento, e se esforçarmos, negarmos as facilidades do mundo, negarmos os prazeres, aquilo que é virtuoso para o mundo não é virtuoso para Deus, é ignomínia, é opróbrio para Deus. Agora, aquilo que é simples, que o mundo não valoriza, as coisas singelas no dia a dia, uma oração, um agradecimento ao Senhor, é isso que nos cultiva, é isso que nos aproxima a Deus. Então vamos voltar para Deus, vamos voltar para a palavra, vamos orar, vamos meditar em cima disso e vamos saber que houve já no passado um mundo corrompido, um mundo perdido. Mas nesse mundo havia ícones, pessoas que não aceitaram desagradar a Deus, que não aceitaram violar a aliança com Deus e que se dedicaram a uma vida de integridade, a uma vida de honestidade e colocaram Deus no centro. E depois foram salvos pelo Senhor. Que todos nós possamos ser salvos, mas não pelos nossos méritos, não por obras da lei, não. Se estamos salvos é pela fé, por receber a Deus e por querer uma transformação. Porque se a gente receber a Deus, a gente vai querer ser transformado, vai querer ser a nova criatura, vai querer nascer de novo. E a partir do momento que isso começa, esse processo começa a ocorrer dentro do indivíduo, as obras que ele produz são obras de luz, não são obras de trevas. E isso vai ficar manifesto.
Então, ore e aceite Jesus na sua vida e passe a imitá-lo. Até mais.